Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Muitas em Mim, edição especial Confam 2025. A Confam é a Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais de todo o Brasil. Inclusive na Confam, em Bento Gonçalves, de 20 a 23 de novembro, estarão presentes BPWs do Brasil e, inclusive, internacionais. E hoje, aqui neste episódio, eu tenho a honra de conversar com uma amiga que é também associada da BPW Bento Gonçalves, Gláucia Fequete. Ela que é estrategista digital, mentora e fundadora da própria consultoria de brand sistêmico. Gláucia, adorei que tu tá aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bea. Primeiramente, eu quero te parabenizar pelo processo, pela toda essa trajetória que tu tem desenvolvido e te agradecer, porque sem dúvida tu é uma inspiradora. Tu inspira nós nos negócios, nos comportamentos e graças a Deus que tu deu essa oportunidade para várias mulheres poderem contribuir com a comunicação, com a oratória e transbordar na vida uma das outras. Ai, que amada! Muito obrigada, muito obrigada. Gláucia, eu quero iniciar esse podcast sabendo um pouquinho da tua trajetória. Me conta o que tu fizeste lá atrás para chegar até aqui. Bom, a minha trajetória, nós conversamos há um tempo atrás e tu abriu a minha mente na questão das minhas mochilas, né? Adoro, adoro. Tinha algumas mochilas que eu deixei guardada no armário e com o tempo eu resolvi tirar elas do armário, limpá-las para conseguir florescer de uma forma diferente. Então a minha trajetória ela começa aos 13 anos como modelo. Trabalhei anos morando em São Paulo, representei o Brasil também num concurso internacional no Equador e retornei para minha terra natal para terminar os estudos, um pedido da minha mãe. E nesse momento eu já estava com 16 anos, porém eu já não queria mais ficar na casa do pai e da mãe. E aí surgiu a oportunidade de eu vir a Bento Gonçalves. A minha irmã já estava aqui. E aí surgiu todo esse movimento voltado para a parte de vendas, para a parte de liderança e toda essa empresas que envolviam muito a parte da construção de marca e uma venda muito potente na parte de doutrinar as pessoas, ensinar realmente, criar uma cultura organizacional, fazer todo um processo como um legado, não simplesmente vender um produto dinheiro por dinheiro. E aí eu vi que a marca realmente faz muito sentido e principalmente muita diferença. E eu resolvi colocar o meu próprio negócio. Eu já estava morando aqui em Bento há uns 15 anos, faz 25 anos que eu estou aqui em Bento Gonçalves. Então, eu resolvi montar meu próprio negócio e a minha escolha foi na parte da estética. Eu sempre amei trabalhar com as mãos, então eu passei um longo período trabalhando em salões, fazendo unha, maquiagem, massagem. E o meu grande amor era a parte da massagem, onde eu estava, eu e a minha cliente, e nós podíamos trocar mais privacidade, com mais profundidade e mais resultado no meu trabalho. E aí eu foquei na parte da massoterapia e aí eu desenvolvi o meu protocolo de atendimento, desenvolvi ferramentas empresariais para o meu negócio e comecei toda uma construção dentro do digital com a chegada da pandemia. Claro, pandemia mudou o nosso olhar num todo. Claro, com certeza. E aí foi a virada de chave realmente que eu vi como uma oportunidade de escala para o meu negócio. Porque para prestadoras de serviço, escalar o seu próprio negócio é diferente de quem vende um produto. A gente acaba se limitando, porque o cliente às vezes quer o teu atendimento, ele quer que tu cresça também, mas fica muito personalizado. E aí eu achei no digital a forma de passar para outras pessoas o meu conhecimento e eu fui desenvolvendo e-books, protocolos, tudo envolvendo essa parte do digital, que hoje é basicamente o que eu aplico nas mentorias, no acompanhamento, e a parte do transbordar na minha empresa é pegar essas mochilas que eu tinha escondido, que a Bea disse que era para eu tirar do armário e enxergá-las. E aí eu consegui trazer hoje nos meus negócios
uma pincelada da minha trajetória em todos eles. Ai, que coisa mais linda! Está sendo uma música nos meus ouvidos isso, Gláucia. Eu vou explicar para quem está assistindo. A Gláucia tem vários conhecimentos e só estava olhando para um, dois, talvez, né? E não pode, a tua vida é uma trajetória. A gente não pode tentar apagar algo que aconteceu na nossa vida profissional, pessoal, dizendo, não, isso eu não vou usar. A gente usa. E a gente usa muito. É muito bacana ter esse olhar hoje. Eu fico muito feliz, Gláucia. Ah, que delícia. E o sistêmico, ele explica muito isso, né? A questão... E estudante do sistêmico há anos, tá? Pelo menos aí uns 3, 4 anos que eu estudo a parte das leis sistêmicas e tento aplicá-las no meu dia a dia, como mãe, como mulher, como empresária. Mas a teoria, eu sempre digo que ela é linda, maravilhosa e o papel aceita tudo. A prática, por vezes, por mais que tu te cobra, que tu tente trazer essa realidade para a prática, às vezes tu sozinha realmente, Bea, tu não enxerga. É muito difícil. Claro que é muito. E aí, quando tu me chamou aqui nesse mesmo lugar, disse assim, Gláucia, e as tuas mochilas? E eu disse, opa, tem coisa aí que eu não estou incluindo. E toda exclusão gera uma compensação. Claro que sim. E inclusive nos negócios. E o que está me barrando? Se eu tenho conhecimento, se eu tenho toda uma estrutura profissional, se eu tenho tudo para oferecer, o que está faltando? E quando eu comecei a tirar a mochila do armário e olhar uma por uma, o que eu posso trazer para o universo, começou a vir pessoas procurando, eu nem oferecia, as pessoas vinham procurando. Ai, e eu disse, isso conecta com a minha história. E aí foi fluindo assim, de uma maneira tão leve. Ai, que delícia! Com a presença de Deus, assim, em todos os pontos, porque antes de qualquer coisa, eu sou filha. Eu tenho um pai muito amoroso, que ele me escuta, eu converso com ele me conhece tão bem, que quando precisa, ele me segura. Então, teve situações que eu também estava excluindo, que são fases que às vezes não são tão boas. Mas todo mundo tem, Gláucia, todo mundo tem. E, às vezes, pode ser até... eu tenho um determinado conhecimento em alguma área. Não, isso eu não vou precisar para este meu trabalho. Precisa sim. Porque esse é o teu diferencial. Nem todo mundo tem as mesmas formações com todo... Não. Então, a tua experiência em áreas diferentes te transforma no que tu é. Me faz todo sentido, porque... Quando eu estava no auge da minha profissão como massoterapeuta, que eu brinco que era a minha zona de conforto, eu gostava muito do que eu fazia e eu sabia exatamente como conduzir em qualquer situação, seja ela positiva ou negativa, porque eu estava há anos já, né, claro, na linha de frente. E aí, quando eu engravidei do Pedro na minha na verdade, terceira gestação, porque eu tive uma gestação gemelar interrompida, depois veio a Lívia e depois veio o Pedro. E o Pedro, ele não foi algo planejado, né? Mas, enfim, aconteceu, foi lindo, maravilhoso. E eu pensei, eu vou ter que parar um pouco, porque se Deus mandou uma criança, é porque nesse momento quem precisa da minha prioridade é essa criança, não é meu trabalho, é a criança. E aí, quando eu já tinha vivido aquela fase ali da maternidade, eu pensei, agora eu vou retornar aos trabalhos, voltar para a minha zona de conforto. E aí aconteceu um imprevisto, que eu sofri um acidente e fraturei justamente o meu punho. Então, vocês imaginem para uma massoterapeuta fraturar o punho, que é a ferramenta de trabalho. Que estava dizendo isso, né? E aí eu pensei, né? Num primeiro momento excluí, não vivi o luto da profissão. Só que eu pensei, eu estou estudando toda a parte do digital. Eu sei de estratégias, eu sei estrutura, eu tenho ferramentas. Por que, nesse momento, eu não olho para isso com amor, não aceito todo esse processo? E talvez seja aí a oportunidade de eu impactar muito mais pessoas do que no 1 a 1. Porque quando tu presta serviço, tu ainda continua trocando tempo por dinheiro. E a tua agenda é limitada. Exato. Eu tinha um limite e a forma que eu tinha de escalar era limitado também. Porque por mais que eu colocasse mais pessoas trabalhando, são pessoas.
E o digital, ele proporciona isso de uma forma fantástica, porque em todos os meus conteúdos tem o meu olhar, tem a minha essência. Perfeito. E tem a minha construção, que é importante, prezando os meus princípios, que eu digo que quem segue os princípios honra a Deus, né? E realmente a gente consegue unir isso tudo nos produtos hoje da Glaucia Fiquet, Mulheres de Sucesso. Muito bem. E aí, quem é esta mulher que te procura? Uma mulher vai te procurar para desenvolver o quê? Qual é o problema dela? Hoje, basicamente, são mulheres prestadoras de serviço. O foco hoje dos meus trabalhos são para prestadoras de serviços que buscam, principalmente, se posicionar no digital com ferramentas que não deixam a essência. Porque o que acontece? O mercado hoje, com o boom da inteligência artificial, o próprio crescimento do digital, ficou algo muito genérico. E o comportamento do consumidor, pelo contrário, ele está cobrando muito mais. E muitas vezes as clientes chegavam e diziam, eu não quero aquele conteúdo, aquele portfólio com cara de que foi uma agência que desenvolveu, eu quero eu nesse negócio. E eu acho que é isso que conecta, é só isso que faz sentido, porque pessoas se conectam com pessoas. A gente tem que saber usar com inteligência as ferramentas que aceleram a nossa produtividade, a nossa performance, mas não deixando de lado a nossa essência. Então, o meu objetivo hoje é fazer o que a Beia fez comigo há um tempo atrás. Que todas as mulheres que passam o nosso caminho, a gente tem que honrá-las de alguma forma. Então, tem muitas mulheres, Beia, que realmente estão deixando muita mochila dentro do guarda-roupa. Claro que sim. E eu acredito muito nisso. É incrível. É incrível. E mesmo sendo grandes empresárias, anos de profissão, de carreira, assim, às vezes é uma conversa assim, de minutos que dá um estalo que muda completamente. Mas isso é mentoria. A mentoria é exatamente isso. É essa direção, né? O olhar do, peraí, como está? Vamos analisar o teu momento atual, fazer um diagnóstico dessa situação e, a partir disso, criar um plano de ação que seja coerente para o teu negócio, para o teu momento, para o teu processo, respeitando principalmente a tua essência. Porque o que acontece numa mentoria? Eu já passei por um problema. Eu já sei aquele caminho que eu fui não estava muito legal. Ou eu tive muitas dificuldades. Por que tu tem que passar por isso também? Então, a gente vai encurtando alguns caminhos, vai te mostrando, por esse caminho aqui é muito mais tranquilo, ele é plano, vai por ele. Ou não, ou tu tens que passar por um outro que é diferente do meu ainda. Não adianta, cada uma é uma. Cada processo é um processo. Exatamente. E como que a BPW entrou na tua vida? Então, a BPW ela surgiu justamente num desses processos. Eu sou uma buscadora assim, de conteúdo, então eu estou sempre envolvida em imersões, em cursos, e o sistêmico explica isso também, claro, né? Que essa sim. compulsão. Mas, enfim, eu estou alinhando. E foi numa desses encontros que eu acabei participando, onde a minha colega hoje, a Natália, que é a nossa colega também da BPW, eu participei da imersão e eu digo nada é por acaso, porque no mesmo dia eu tinha uma reunião da escola da minha filha. E aí a reunião começava no mesmo horário da imersão. Eu disse, bom, eu vou um pouco na reunião da minha filha e depois eu vou porque eu sabia que tinha o network no final. Eu disse, nem que eu vou só para o network. E realmente foi o que aconteceu. Eu cheguei ali com um certo tempo, estava fechada a sala, e eu pensei, já que eu estou aqui, eu não vou para casa. Eu vou ficar aqui no carro, quando abrir para o network, eu entro. E eu fiquei no carro trabalhando. O bom do digital é que muitas vezes tu consegue, nessas folguinhas, né, baixar a cabeça e trabalhar. E aí, nisso, eu entrei no carro, fiz uma oração e disse, faço o quê? Porque eu venho pedindo sempre que Deus coloque no meu caminho pessoas ligadas ao meu propósito. E eu sempre falo que coloque pessoas que falem o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Porque eu estou buscando crescer. Eu me sinto lisonjeada. E ele tem colocado as pecinhas e as pessoas exatamente como a gente pede, né? E na hora me veio e disse assim, fica aqui mais um pouco, faz o que tu tem para fazer e espera. E eu tenho esse problema com esperar, às vezes eu não respeito esse tempo. Então eu disse, não, vou obedecer. Estou num processo de obediência.
E aí baixei a cabeça, fiquei trabalhando. Quando as gurias mandaram no grupo que ia começar o network, eu mandei uma mensagem. Porque eu sempre dizia assim, a oportunidade, ela existe o tempo todo. Só que o livre-arbítrio também existe. Então, a oportunidade vai aparecer. E tu vai ser responsável pelas tuas escolhas. E nesse momento, eu disse, eu vou mandar uma mensagem, se as meninas descerem abrir, ótimo, eu participo, senão não era para ser. Prontamente, as meninas desceram, abriram a porta e eu participei do network. E foi nesse network que a Natália, que estava fazendo a palestra, ela disse, tu é muito a cara da BPW. Tu precisa participar. E o BPW, eu nunca tinha ouvido falar da BPW. Eu disse, o que é a BPW? É uma associação de mulheres empresárias e vai. Vamos tomar um café que eu te explico. Eu disse, então vamos. Aí a gente marcamos um café. Ela me explicou melhor, eu participei do Welcome. Eu disse, não, isso aqui, eu não sei como, eu não conheci isso antes. E aí foi também um divisor de águas, porque no nosso grupo é uma melhor que a outra, uma mais linda, mais experiente que a outra, uma que contribui na vida da outra, é uma união do grupo, porque realmente meninas, elas competem. Mulheres, uma puxa a outra. A gente se ajuda. E é fantástico, gente. A BPW foi um divisor de águas mesmo, porque se tem tempo ruim, a gente olha e tenta tirar a parte boa. Se tem tempo bom, a gente puxa a outra e diz assim, por aqui é melhor. É quase que um mastermind. É verdade. É verdade. Eu até acredito que seja. Talvez não com esse termo, não, com esse nome. Mas imaginem que a BPW está em mais de 120 países. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma realidade BPW Bento Gonçalves. Na Confam, que essa vai ser a tua primeira convenção nacional, é algo surreal, porque tem mulheres de todo o Brasil, mulheres de outros países, e esta troca que tu estava falando, do que nós temos hoje dentro da BPW Bento Gonçalves, tem a nível de Brasil e internacional. Então, simplesmente a tua visão, ela se amplia, tu sai daqueles muros que às vezes nós nos colocamos. Por isso que é muito importante o grupo, a união, o fortalecimento uma da outra, porque realmente nós vamos juntas. E aqui nós temos que deixar claro que nós não estamos falando nada contra homens, é ao contrário, estamos lado a lado. O que nós buscamos? Oportunidades de cargos de poder, sim. Nós estamos buscando o fortalecimento uma das outras para que a gente possa estar ocupando esses nossos espaços. É isso, não é mesmo, Glaucia? É bem isso mesmo. Eu até conversava um tempo atrás com meu companheiro, e homem é muito fácil, eles fazem negócio numa rodada de pôquer, né? Eles não precisam de um encontro. E a mulher, o feminino também explica muito isso, né? A mulher, ela já... Eu acredito que todas gostam de um evento, de uma imersão, de uma feira, de um congresso, porque é um momento que tu tá ali como profissional. A gente tem várias mochilas, tem a mãe, tem a esposa, mas ali é a profissional. E aí a mulher realmente mostra toda a potência, toda a luz que ela carrega. E o transbordo, eu digo que ele é inevitável. Quando o copo está realmente cheio, né? Ele transborda de forma espontânea. Eu estava aqui vendo, tu está na BPW Bento também numa comissão. Tu está na comissão de comunicação? Muito bem, isso é muito bom. Porque, sim, as comissões dentro das BPWs locais se unem através do Comitê de Comunicação da BPW Brasil e é internacional. Então, o trabalho só amplia, minha amiga, só vai ampliar, tenho certeza disso. Eu quero te dizer que eu estou tão feliz contigo aqui. O nosso tempo está estourando, eu fico triste porque eu queria conversar mais contigo, Glaucia. Tem assunto, tem muito assunto. Muito assunto, mas esse é o primeiro. Glaucia, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Bea. E novamente, me sinto muito honrada. Eu rezo realmente por tua vida. Ai, que amada. Eu acho que faz toda a diferença. E, se possível, eu posso deixar um convite para as mulheres. Claro, é essencial. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, sobre a parte das mentorias, sobre a parte da consultoria, sobre o brand sistêmico, pode seguir minha rede social, @GlauciaFequete.
E para quem é de Bento Gonçalves e região, dia 13 de setembro, nós iremos, eu e a minha madrinha da BPW, Natália, iremos fazer uma imersão, que é a imersão Mulher de Luz Própria. Então, essa imersão é justamente para tirar a poeira um pouco, né? Porque a gente está às vezes cansadinha, mas uma acende a luz da outra, e trazer a consciência sistêmica, organizar a casa, trabalhar sobre posicionamento digital, sobre produtos, NR1 também, que é um top bastante falado. Então, fica o convite, tem todas as informações na minha rede social também, para quem tiver interesse. E qual a rede? É @GlauciaFequete no Instagram. Mas soletra o sobrenome. É FEKETE. E lá no Instagram também, na árvore de links, tem um link lá com todos os links, com todos os canais, YouTube, TikTok, Pinterest, todos os contatos aí. Ai, que delícia. Muito obrigada. Eu amei. Eu agradeço. Eu amei. Sempre um prazer falar contigo. E quero também agradecer a tua participação, que está aqui nos assistindo agora. É essencial, sim, que tu comente, compartilhe este vídeo. Esta entrevista está no YouTube, no perfil, no canal da BPW Brasil e também no meu, Beatriz Perufo. E no Spotify, Muitas em Mim. Vai lá nos 3, comenta, curte, compartilha. É importante. Importantíssimo. É importantíssima a tua participação. Quero te agradecer muito. E se tu não é ainda associada da BPW Brasil, se tu ainda não é uma de nós, quero te convidar para ir no site da BPW Brasil, verifica as cidades que tem lá e qual é a mais próxima de ti. E te inscreve. Vai, procura a BPW daquela cidade ou da tua cidade e vem conosco. Vem, tô te esperando. E eu tô te esperando também para o próximo episódio do podcast Muitas em Mim, edição especial Confam 2025. Até lá. Beijo, beijo. Até.